Bom dia, pessoal. Hoje traremos para vocês esse videozinho aqui, tá? Problemas de matemática, exploração com GeoGebra, né? O GeoGebra é uma ferramenta bem utilizada na matemática. Posteriormente, vocês vão conhecendo algumas ferramentas mais utilizadas no ensino básico, né? Como você já me conhece, sou professor de vocês e eu trouxe aqui o meu amigo da universidade, o Emanuel da Silva Magalhães. Nós dois vamos trazer esse vídeo com o objetivo de que vocês aprendam adição, subtração e multiplicação usando o GeoGebra, certo? Oi, pessoal, eu sou o Emanuel e como o José Vitor mencionou, nós somos colegas da universidade ali desde o início. A gente começou junto, aí às vezes a gente pensa em alguns trabalhos para poder aplicar. Agora a gente pensou em gravar esse vídeo e trazer as operações de uma forma mais dinâmica através do GeoGebra, que nós vamos mostrar já já para vocês. Aí para o vídeo não ficar muito longo, às vezes a gente vai um pouquinho mais rápido. E lá na hora o José Vitor vai pausando e explicando com mais detalhes para vocês, tá bom? Vou passar aqui o slide. Bom, aí a gente trouxe uns problemas aqui para introduzir essa questão das operações matemáticas. Esse problema diz o seguinte: é comum em nosso dia a dia encontrar situações que envolvem números com sinais negativos. Bom, no nosso dia a dia, às vezes, quando a gente vai no supermercado ou vai lidar com contas bancárias, não sei se vocês já viram isso na prática, mas às vezes a gente lida com sinais negativos, mas numa forma do sentido negativo. Por exemplo, quando eu estou devendo algo, esse sentido dá algo de negativo para a gente, né? Então, é essa ideia que a gente vai trabalhar aqui com vocês a partir desses problemas. Aí esse problema diz o seguinte: João é o gerente de um supermercado e precisa ficar atento aos lucros e prejuízos que costumam ocorrer nesse tipo de negócio. Bom, e aqui a questão dos lucros é representado como algo que é positivo para esse gerente de supermercado, enquanto os prejuízos dá essa ideia do sinal negativo, né, de algo que é ruim para o negócio dele. E é isso que a gente vai tentar entender a partir de agora. Eu vou colocar aqui no próximo, que ele traz essa tabelazinha. E ele fala o seguinte: ele analisa o desempenho de cada departamento em uma planilha, onde os lucros estão indicados com os números positivos e os prejuízos com números negativos. Observe o desempenho de dois departamentos, verduras e frutas e materiais de limpeza, em 2 bimestres seguidos. Bom, vamos lá tentar entender essa tabela, né? Essa tabela ela traz os dois setores, né? Verduras e frutas, o materiais de limpeza. Tem o primeiro bimestre e o segundo bimestre. Só que o que é que significa esses números, né? E para deixar bem claro, esses resultados aí eles estão sendo representados em milhares. Quando a gente tem ali mais 18, não é 18 reais, não, é 18 mil reais. Sempre tem que se atentar a isso. Só que tem esses números negativos, né? O que é que representa esses números negativos aí? E exatamente algumas perguntinhas vai nos levar a descobrir isso. Aí esse gerente ele fala o seguinte: no setor de verduras e frutas obtivemos lucros. Como João chegou a essa conclusão? Por que ele afirmou aí que ele obteve lucro? Vamos voltar para essa tabela. Em verduras e frutas. Bom, vamos lá. No primeiro bimestre, a gente tem ali menos 48. E no segundo bimestre, a gente tem mais 80. Vamos anotar isso. Tem menos 48 mais 80. Então, essa é a operação que a gente deve fazer. E agora a gente vai lá para o GeoGebra, a gente tentar entender algumas coisas que podem acontecer de uma forma melhor visual de enxergar essa operação.
Vamos lá para o GeoGebra. Certo. Deixa eu tirar aqui. Quer falar alguma coisa, Zé Vitor, enquanto eu tiro aqui? Pois é, pessoal, como a gente já falou, né, nas nossas aulas, aí na sala de aula, a gente viu como é que a gente trabalha esse tipo de operações, né, com sinais iguais, com sinais diferentes. E também já mostrei para vocês na reta numérica, né, que é essa retinha bem que o Emanuel está criando, certo? Lá, no quadro branco, né, a gente fazia ela de forma limitada, né, por questões de espaço. Aqui, se o Emanuel for mexer essa reta para a direita ou para a esquerda, ela vai ser infinita, né? Daquela ideia de infinito. Isso não tem um limite, né? A reta, tanto para a direita como para a esquerda, certo? E a gente vai mostrar aqui na prática como se trabalha aquela operação, certo? Geometricamente olhando para a reta, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A primeira forma, vocês lembram que a gente fez, né? Se a gente a gente olha para a primeira parcela e olha para a segunda parcela. A primeira parcela é um número positivo ou negativo, né? Nesse caso aqui nós temos a primeira parcela, um número negativo, né, que é menos 48, mais 80. Aí vem aquela pergunta que eu sempre faço para vocês. A gente vai caminhar para a direita ou para a esquerda? É um número positivo, né? Então a gente vai andar para a direita. A partir de quem? A partir de um menos 48. Beleza. Mas, como já falei para vocês, quando chega em números grandes, fica ruim você fazer a mão, né, contando de um em um. O que a gente vai trazer aqui para vocês? Diferente. Vamos trazer um círculo, né? Ele vai dar exatamente o resultado dessa operaçãozinha aí. O Emanuel vai mostrar aqui para a gente. Ó, quando a gente olha para essa operação e quando a gente vai tentar identificar na reta numérica, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? É olhar a primeira parcela ali da soma. A gente tem uma soma aqui entre dois números inteiros, né? Os números inteiros são todos esses números aqui, ó. Tanto a partir do zero, o zero também é, e os números negativos. Tudo isso aqui eu posso chamar de números inteiros. E essa operação está nos números inteiros. Só que quando a gente olha aqui para a soma e vamos representar na reta numérica, a gente tem que identificar onde é que está o menos 48, onde é que está ele. Vamos procurar aqui. Deixa eu trazer ele aqui. Menos 48, tá aqui. Então a gente tem que fixar ele. Eu vou fixar aqui, eu vou chamar ele de A. Colocar só um pontinho para saber onde é que ele está. Certo? E a partir de agora, o que é que a gente tem que fazer? Aqui é uma soma. Então a gente tem que andar quantas unidades para chegar no resultado que a gente quer? Aqui, ó, a gente tem mais 80. Então a gente tem que andar 80 unidades para a direita, porque é positivo. Mas dá para a gente ir contando, ó, 1, 2, 3, 4, só que vai dar um pouquinho de trabalho de a gente contar. Então a gente pensou nessa forma, utilizando alguns recursos do GeoGebra, que é da seguinte forma. Eu vou pegar um círculo, tá aqui ó, essa função aqui, círculo, que ela só pede um centro e um raio. Vamos lá. O centro do círculo eu vou colocar esse aqui, ó, que é o menos 48, que é para de onde vai ficar o centro do círculo e vai ter raio 80. Aqui, esse valor a gente sempre coloca positivo, a gente coloca o módulo da parcela que a gente quer. Então ali o módulo de mais 80 é 80, que é a parte positiva. E o que é que acontece? O que é que aconteceu aqui, né? Aqui parece que não aconteceu nada, né? Mas vamos dar aqui voltar aqui o tamanho. Pra vocês verem o que vai acontecendo. Ó, já apareceu esse círculo. E o que significa esse círculo? Se vocês forem contando a partir do menos 48, 80 unidades,
vai parar exatamente aqui, ó, onde o círculo encontra a reta aqui, que é esse pontozinho de interseção, que foi quanto? Encontrou exatamente aqui no 32. Então, significa que o resultado dessa operação é 32. Mas por que será? Será se realmente é isso? Quer explicar mais alguma coisa aí, né, nessa parte, David? Ó, pessoal, assim, interessante, né, o que o Emanuel fez aqui. Se vocês usarem a forma casual que a gente aprendeu, que é acumular sinal iguais, diferentes, você vai conservar o sinal do maior, que é do 80, e vai subtrair, não é isso? Se você fizer essa subtração, da forma que a gente aprendeu, vai chegar exatamente no 32. É o que eu sempre explico para vocês. Essa regrinha que a gente usa, ela surgiu da onde? Surgiu da reta numérica, tá? Os matemáticos viram essa relação que tem, né? E facilitaram o processo de manipulação em relação às operações, certo? Vamos lá prosseguir. Vamos voltar lá e fazer a conta para ver se realmente dá 32. Vamos voltar aqui. Vamos lá. O que a gente deve fazer aqui? Primeiro a gente tem que ver essa operaçãozinha aqui, ó, esse jogo de sinal. A gente tem que eliminar isso para ficar com uma única operação. Primeiro a gente repete ali o menos 48. E olha, a gente tem um sinal positivo e tem um número mais 80 aqui dentro. Quando o sinal é positivo, não afeta em nada quem está aqui dentro. Então, simplesmente é o que está dentro do parênteses, com mais 80. E se eu tivesse aqui um menos 80, também não vai alterar em nada. Quando o sinal é positivo aqui fora, não altera em nada quem está aqui dentro do parênteses. Então, eu repito exatamente o menos 80. E se eu tivesse ali um menos fora e mais 80? Aí aqui eu tenho que utilizar a ideia do oposto. O sinal negativo ele afeta quem está ali dentro. No caso, ele vai transformar ele no oposto de mais 80. Quem é o oposto de mais 80? É o menos 80. E se eu tivesse um menos aqui, menos 80? Quem é o oposto, quando tem o sinal negativo fora, eu tenho que pensar, quem é o oposto do número que está aqui dentro? O oposto de menos 80 é o mais 80. Então, tem que sempre se atender a essa regra de sinais. Tem que ter atenção nessa regra de sinais. Então, ali a gente fica com menos 48 mais 80, né? Que é aquele primeiro caso que eu fiz aqui. Agora a gente tem a operação. Sinais diferentes. A gente pega o sinal do maior, né? Do maior número, que é do 80. E subtrai. O sinal do maior aqui é o mais. Vou fazer lá aqui do lado. Vou apagar. Vou fazer a operação, né? 80 menos 48. Quer explicar essa parte, David? Bom, pessoal, continha operação básica, né? 80 menos 48. Como é que a gente faz isso? Nós temos o zero. Não tem como tirar o 8 de zero, né? O que a gente faz? Vamos fazer vamos pedir emprestado, né? Que a gente costuma dizer. Quem? O 8, né? Se eu pedir um emprestado 8, lá vai deixar de ser 8, né? Vai ser 7, certo? E onde era 0 vai ser 10, né? Então, 10 menos 8, 2, certo? E agora o outro lado, 7 menos 4, 3. O que significa? Que menos 48 mais 80 é exatamente mais 32. Esse sinal de mais na frente, como eu já falei, não necessariamente pode colocar, né? Pode deixar só o 32 também estaria correto, certo?
Aí vocês podem ver que deu exatamente aquele resultado que a gente obteve utilizando aquela ideia do círculo, né? E é muito interessante como essas coisas estão conectadas. A geometria, essa forma de calcular alguns elementos. E vamos continuar lá. Deixa eu ver aqui o que temos adiante. Assim. E se João tivesse registrado na planilha menos 80 no lugar de mais 80 no supermercado, teria tido lucro ou prejuízo no setor de verduras e frutas? Vamos voltar aqui. Deixa eu deixar aqui mesmo. A pergunta é a seguinte: e se ele tivesse colocado aqui menos 80? Vamos resolver aqui para depois ir lá para o GeoGebra. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Aqui tem o menos 48. Eu repito menos 48 e eu tenho que fazer o joguinho de sinal. Quando eu tenho um sinal de positivo aqui fora, não altera em nada quem está aqui dentro. Então fica o menos 80. E agora, sinais iguais, eu repito e somo os demais, ó, os números. Vou somar 48 mais 80. 8 mais 0 dá 8. E 8 mais 4 dá 12. Então a gente fica ali, ó, com menos 128. Será se realmente é isso? Vamos lá para o GeoGebra. Vamos lá. Ó, com isso que a gente fez aqui anteriormente, a gente tinha o quê? Deixa eu anotar aqui logo. Cadê aquela parte que eu tinha escrito? Tá aqui. Agora a pergunta é a seguinte. Menos 48 mais menos 80. Mais menos 80, certo? Tá aqui. Menos 48. Deixa eu... Menos 48. Certo. Aqui eu só coloquei no lugar do mais 80, eu coloquei menos 80. Notem que é o mesmo ponto de partida, não é? É o menos 48. Só que vai mudar o sentido. Aqui eu teria que andar 80 unidades para a direita a partir do menos 48. A gente andou aqui chegando no 32. Só que aqui é para a esquerda, porque é negativo. Então vamos ver onde dá. Ó, a gente chega exatamente no menos 28, que é o que a gente achou lá. Então, a partir desse jeito que a gente teve a ideia de usar, a gente consegue responder dois resultados de uma vez só, duas operações de uma vez só, usando a ideia do círculo. E o que a gente conclui com isso, pessoal? A gente conclui, né, que o dono do mercado aí, né, o gerente aí, conclui que o mercado dele teve um prejuízo, né, de 128 mil reais, né, como a gente está usando a ideia de milhares, né. Então, esse foi, teve um prejuízo enorme, vai ter que suprir essa tivesse necessidade. anotado errado, né? Aí Isso. essa pergunta é se ele tivesse colocado. Exatamente, o que a gente concluiu, né, se ele tivesse colocado errado, a gente concluía que ele teria um prejuízo grande. Então, só para vocês verem que um errozinho de sinal altera totalmente o resultado final. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né, Zé Vitor? Isso, exatamente. Não é apenas um sinal, né? É um sinal. O supermercado teve lucro ou prejuízo no setor de materiais de limpeza? Explique por quê. Bom, vamos lá. Materiais de limpeza. Aqui de cara dá para a gente ter uma noção do que aconteceu. Aqui no primeiro bimestre eu tenho mais 18 e no segundo bimestre eu tenho menos 18. Aqui eu estou fazendo uma operação, ó, operação do 18 com o seu oposto.
a gente obtém o que quando a gente faz essa operação? A gente obtém zero. Porque a gente está tirando 18 de 18, né? Então ele não teve nem lucro e nem prejuízo. Aí vamos ver se realmente vai dar zero lá no GeoGebra. Essa parte aqui dá pra gente contar, se a gente quiser. Deixa eu apagar aqui. É isso que eu já tenho, pra não confundir. No ar. É mais 18. 18 tá aqui. Vamos chamar ele de Q. Ele vai ser chamado de D, esse 18. É o nome dele. Aí é mais 18 menos 18. Deixa eu anotar para ninguém esquecer disso. É mais 18 mais menos 18. Mais menos 18. Certo. Aqui a gente fixou 18, né? Que é a primeira parcela. Fixou mais 18. E aqui, ó, o sinalzinho de mais não afeta em nada o que está aqui dentro, né? Se a gente fosse resolver. Aí ficaria 18 menos 18, que é como eu tinha falado. Só que usando essa ideia da reta numérica, a gente vai ter que andar quantas unidades? Para a direita ou para a esquerda? A gente vai andar 18 unidades para a esquerda, porque é o negativo. Então vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí que eu já me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, caiu exatamente em cima do zero, que é o resultado que a gente obteve quando a gente fez a operação lá. Então realmente funciona. E utilizando a ideia do círculo, vamos ver se cai exatamente lá. Eu vou pegar o círculo. O centro dele vai ser aqui, ó, no 18. E vai ter raio 18, né? Que é o módulo de menos 18. Cadê o círculo? O círculo, tá aqui ele. E ó, caiu exatamente em cima do zero, que é o resultado que a gente obteve contando e fazendo na mão também os cálculos. Zé Vitor, quer falar alguma coisa? É exatamente isso, né? O que a gente está, quando a gente fala em relação ao oposto ou simétrico, a gente trabalhou, né? Isso tem a ver com módulo e distância, né? Por exemplo, o Emanuel usou o 18 como o 18 em módulo como um raio desse círculo. Por quê? Porque quando ele fala em raio, está falando de distância do centro até a borda do círculo, né? Então, por isso que tem que ser em módulo também, nesse caso, ser em módulo porque estou falando de distância. E quando eu pego uma mesma distância e tiro a mesma distância, vai parar no zero, né? Que vai ser no ponto de partida, que é no caso de partida da reta, né? Que é o zero. Certo, pessoal? Só complementando aqui o que a Manuel falou. Vamos ver o que a gente tem mais para fazer. A gente tem ali, ó, represente a situação descrita no item anterior usando símbolos matemáticos, que é o que a gente fez, né? Colocar o mais 18 mais menos 18, que a gente tinha feito. E essa questãozinha aqui, vamos deixar para vocês fazerem agora, enquanto vocês estão na sala de aula com o José Vitor, ou deixar para casa. O José Vitor vai decidir lá na hora. Prosseguindo, agora essa aqui vocês vão tentar resolver em casa ou agora também, se caso o José Vitor quiser, né não? Né, José Vitor? Isso, na hora aí, pessoal, a gente vai decidir, tá? Mas, a princípio, a ideia foi deixar que vocês façam em casa e me tragam no outro dia, tá? No caso, amanhã. Só. Essa seria a multiplicação, né? Então, até o próximo vídeo, pessoal, que a gente vai trazer... Aqui a gente trouxe a soma e a subtração, utilizando GeoGebra, e essa questão da aplicação, né?
E em um próximo vídeo a gente vai trazer sobre a multiplicação, né? Como é que ela se comporta, como é que se comporta o jogo de sinal, por que mais com menos dá menos na multiplicação, por que menos com menos dá mais, esse tipo de jogo de sinal. Vocês têm que saber. Zé Vitor, quer concluir? Muito bem, pessoal. Só agradecer a vocês pela atenção, né? A gente trouxe aqui uma coisa diferente em relação às operações matemáticas, né? A gente vai falar ainda de outra operação, né, posteriormente, mas a priori, soma, subtração, vocês viram que realmente funciona geometricamente, né? Já mostrei isso na sala usando a reta numérica e agora a gente está usando outra ferramenta, que é o software, muito importante na matemática, que é o GeoGebra, né? Ele tem várias ferramentas e vocês vão ver posteriormente, se vocês forem explorarem essa ferramenta, vocês vão ver que ela é bastante interessante na aplicação da matemática, certo, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.